Pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, estamos aqui mais uma vez na TV Educação, no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para aula de matemática aqui da segunda série, né? Então, a gente está estudando geometria plana, né, galera? Estamos fazendo aqui um apanhado geral, uma revisão de geometria plana, tá? Porque a gente vai começar a estudar geometria espacial, então a gente está dando uma revisão aqui, um pouco de geometria plana, falamos de ângulo, já falamos de elementos da geometria, tá? E hoje a gente vai falar de polígonos, conceito de polígonos, que é uma figura que é importante, né? Porque também ela vai estar presente lá nas figuras espaciais, quando a gente estiver estudando geometria espacial. Então é importante que a gente conheça aqui um pouco, relembre, na verdade, um pouco das propriedades do polígono, o que é um polígono, quais são os seus elementos, cálculo de diagonais, soma dos ângulos internos. Então a gente vai ver um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o polígono, até mesmo os nomes, né? A nomenclatura dos vários tipos de polígono que existe. Tá? Então esse é o tema de hoje. Pegue seu caderno, faça as anotações, a dúvida com o seu professor, tá? E vem aqui comigo. Então, galera, vamos lá primeiro dando o conceito, a definição do que é um polígono, né? Figura plana formada por linhas fechadas, compostos por segmentos de reta que não se cruzam, tá? Então, você tem exemplo aí de dois polígonos, aqui o polígono ABCDE e aqui o polígono ERST. Você percebe que esses polígonos são um pouco diferentes, né? Esse polígono aqui, ele é chamado de um polígono convexo. Esse primeiro aqui, ó, convexo. E esse aqui é o chamado polígono côncavo. Só qual é a diferença de um polígono convexo e um polígono côncavo? Olha, é um teste que você pode fazer para diferenciar o polígono côncavo. Se você perceber, se eu passar aqui uma reta bem aqui, ó, sobre esse polígono, você percebe que essa reta, ela sai da parte externa, entra na figura, né? E sai, ela não retorna à figura, tá? Então, quando você passar uma reta e ela entrar na figura e sair, não retornar e não conseguir retornar, ele é uma figura convexa, um polígono convexo. Mas perceba essa outra figura que ela é diferente. Eu posso traçar uma reta aqui, ó. Perceba que essa reta aqui, ó, ela entra, vem da parte externa, entra na figura, sai e retorna. E passa de novo. Então, se o seu polígono, que é formado por essas linhas fechadas, acontecer esse tipo de coisa aqui, ele é um polígono côncavo. Tá? Se você não conseguir fazer isso, trata de um polígono convexo. Tá? Se usa mais na matemática o polígono convexo do que o polígono côncavo. Tá? Mas são dois tipos de polígono. Ok, turma? Então, vamos ver quais são os elementos que compõe um polígono. Eu coloquei o exemplo aqui de um polígono convexo ABCD, tá? Então, para formar essa figura, nós precisamos de alguns elementos, tá? E os elementos são vértice, lado, ângulo interno, ângulo externo e diagonais. Esses são os elementos que formam um polígono, tá? Por exemplo, quem são os vértices que eu posso chamar de vértice? Turma, vértices são esses pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Esses são os vértices do polígono. Tá? Então, ponto A, ponto B, C, D e E. Se coloca esses vértices, identifica esses vértices por letras minúsculas. E eles servem também para você identificar o polígono. Eu posso dizer que esse polígono aqui é o polígono A, B, C, D e E. Tá? Então você consegue também identificar o polígono através dos seus vértices. Beleza? Bom, quais são os outros elementos que compõem um polígono? Os lados. São os segmentos de reta. O que é um lado de um polígono? É o que vai de um vértice a um vértice consecutivo. O que é o vértice consecutivo? É o que está do lado. Ó. Que é um vértice consecutivo A, o B e o E. Então, esse segmento que vai do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o D, do D para o E e do E para o A, são os lados de um polígono. Uma figura fechada. Tá? Então, os lados são formados por segmentos de reta. No caso aqui, o AB, o BC, o CD,
o DE e o EA, certo? Esses aqui são os segmentos, né, de reta que formam aí os lados desse polígono. Beleza, turma? Quais são os outros elementos que você pode observar aqui num polígono desse? O ângulo interno, tá? O que é o ângulo interno? É um ângulo, logicamente, interno está dentro da figura, né? E é formada pela abertura entre dois lados consecutivos. Então você percebe que esses dois lados aqui tem uma abertura, né? Então esse aqui é o ângulo interno. Esses aqui são os ângulos internos do polígono. Tá? Nesse caso aqui do nosso polígono tem 5 ângulos internos. Tá? Então como é que eu identifico esses ângulos aí? Então você usa aqui, por exemplo, o ângulo referente ao vértice A. Aí você bota o A aqui com um chapeuzinho. Tá? Então eu estou falando, quando eu vejo o A com o chapeuzinho, eu estou falando do ângulo referente ao vértice A. Certo? E assim são todos os outros. Ó. Esse aqui é o ângulo referente ao vértice B. Esse outro ângulo referente ao vértice C, outro referente ao vértice D e outro aqui referente ao vértice A. Tá? Então, esses são os ângulos internos de um polígono. A, B, C, D e E. Existe uma outra maneira de você identificar o ângulo interno. Pode ser dessa forma aqui, pessoal, mas também pode ser assim, ó. Eu estou falando do ângulo A, B, C. Tá? Então, por exemplo, quem é esse ângulo aqui? Esse bem aqui, ó. Você usa os ângulos consecutivos e você bota um chapeuzinho no vértice, que é o ângulo que o ângulo está se referindo. Tá? Então, ângulo A, B, C. Estou falando desse ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo B, ele pode ser representado dessa forma aqui, ou pode ser representado dessa forma aqui. Tá? O ângulo C pode ser assim, B, C com chapeuzinho D. Esse ângulo D, C, D com chapeuzinho E. Certo? Esse ângulo E é o ângulo D, E, A. Certo? E esse ângulo aqui, A, o ângulo E, A, B. Então, existem essas duas formas aqui de você representar os ângulos internos de um polígono. Beleza? Bom, tem um ângulo interno, também tem os ângulos externos. Tá? Quem são os ângulos externos, professor? Eu sei, é externo, obviamente, pelo nome, né? Ele está do lado de fora. Mas como é formado esse ângulo? Pessoal, esse ângulo é formado por um lado e o prolongamento de um lado consecutivo a ele. Por exemplo, eu quero prolongar esse lado aqui, ó. Vou prolongar esse lado aqui, ó. E aqui você tem um ângulo, essa abertura que faz desse lado com o prolongamento desse aqui, é um ângulo externo. Certo? Então, para obter aqui os ângulos externos, eu tenho que prolongar um lado, ó. Esse é um ângulo Dzinho. Certo? E aí você vai encontrando todos os outros ângulos. Ó. Prolongo o lado, eu encontrei aqui o ângulo externo, que eu estou representando aqui por letras minúsculas. Ó. Quero encontrar esse outro ângulo externo ao vértice A. Então, eu prolongo o lado AE e identifico o ângulo. Então, esses ângulos aqui formados são chamados de ângulos externos. Beleza, turminha? Então, quem são os ângulos externos aí? Geralmente, os ângulos externos a gente representa por letras minúsculas, né? Então, aqui o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Certo, turminha? Então, beleza. Outro elemento que compõe um polígono, né? Vê que uma figura dessa é formada por vários elementos. Outro elemento, pessoal, nós chamamos de diagonal, tá? O que é a diagonal de um polígono? O diagonal é um segmento que vai de um vértice a um vértice não consecutivo. Olha, o que é vértice não consecutivo? É aquele que não está ao lado. Por exemplo, se eu parto aqui do ponto A e vou até o ponto B, isso aqui não é uma diagonal. Por que do ponto A para o ponto B não é uma diagonal? Porque é um lado, certo? Do ponto A para o ponto E também não é uma diagonal. Por quê? Porque é um lado. Mas, se você for, certo? Do ponto A até o ponto C, veja que o vértice A e o vértice C não são consecutivos. Ó.
Então, esse segmento aqui é chamado de diagonal, tá? Vai do ponto A ao ponto C ou do ponto A ao ponto D, ó. Perceba que partiu do ponto A aqui duas diagonais. E assim você pode fazer outras diagonais, né? Daqui a pouco a gente vai ver uma fórmula para calcular o número de diagonais possíveis de um polígono. Você ver que é possível você determinar sabendo apenas a medida dos seus lados. A gente vai ter uma formulazinha que a gente vai mostrar para vocês, tá? Então eu tenho aqui um ponto B. Eu vou do ponto B até o ponto D, é uma diagonal. Do ponto D até o ponto E, é outra diagonal. Certo? Olha mais uma só para completar, ó, do ponto E. Ó. Você percebe que cada figura, cada vértice desse aqui partiu duas diagonais. Formou até uma estrela, né? Ficou até legal, ficou bonito. Formou uma estrela, formou um pentágono aqui de cabeça para baixo em relação a esse aqui, ó. As diagonais formou essas figuras aí interessantes, tá? Então, a diagonal, o que é diagonal? É o lado formado, né? Lado não, é o segmento formado por um vértice e o outro não consecutivo, certo? Daqui a pouco a gente vai falar aqui das diagonais. Certinho, turma? Beleza, galera, nomes, né? Nomes dos polígonos, né? Tem alguns polígonos que têm nomes conhecidos, outros não. Tá? Você consegue determinar os polígonos pelos seus lados, por quantos lados ele tem, tá? Logicamente, para um polígono, ele tem quantos lados? De 3 para frente, né, turma? Não existe polígono de 2 lados. Por quê? Porque polígono é uma figura fechada, né? Se você tiver 2 segmentos aqui, ele não fecha. Tá? Para fechar, tem que ter o quê? Tem que ter acima de 2. Tá? Então, um polígono que tem 3 lados, qual o prefixo que se usa para 3? É o tri, né? O time foi tricampeão, foi 3 vezes campeão. Então, um polígono que tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. 3 ângulos internos. Tá? Polígono de 3 lados é o triângulo. Certo? Um polígono de 4 lados. Aí você tem o que? O quadrilátero. Quadrilátero. Certo? Por exemplo, o quadrado, né, é um polígono de 4 lados. O retângulo é um polígono de 4 lados, um quadrilátero. O losango é um polígono de 4 lados, então tem alguns polígonos conhecidos. De 5 você tem um pentágono, né? O Brasil é pentacampeão, pentágono. Certo? Qual o prefixo de 6? Hexágono, né? Hexágono, hexa. Então, um polígono de 6 lados é chamado de hexágono. Um polígono de 7 lados, heptágono. Heptágono. Quem gosta de luta de MMA, os caras lutam aonde, galera? No octógono, né? Porque é o octógono que o cara fala lá. Porque aquela arena que eles lutam é formado por um polígono de 8 lados. Olha a matemática aí na prática, certo? Então, o polígono de 8 lados é chamado de octógono. Muito falado aí nas lutas aí de MMA, certo? Para quem gosta. Então, um de 9 lados é chamado de eneágono. Eneágono é o polígono de 4 lados. E o polígono de 10 lados é o decágono. Decágono. Certo? Nem todos os polígonos, turma, têm nomes. O 11 tem um decágono, o 12 é o dodecágono, o 15 é o pentadecágono, o 20 é o isocágono. Tem alguns que têm nomes especiais e tem outros que não, tá? Mas os principais aí que a gente vai utilizar na matemática são esses aqui, né? Que a gente vai estudar, muito utilizado aí na prática, né? A gente vê nas figuras, vê nos mosaicos, né? Ó, dá um passeio aí na cidade, o São Luís é uma cidade muito cheia de formas, né? Se você olha os azulejos, você olha as figuras, os quadros, né? Muitos artistas usam essas formas aqui geométricas, são formas da matemática, né? Que tá aí na nossa vida, tá no nosso dia a dia, certo? Bom, como eu falei para vocês aí há pouco, existe uma fórmula que você pode calcular o número de diagonais de um polígono. Número de diagonais de um polígono. Através da quantidade de lados.
Olha só o que vai acontecer, pessoal. Olha só. Por exemplo, coloquei nosso pentágono aqui, né, nossa figura aqui de 5 lados. Quantos lados ele tem? Vamos dizer que ele tem uma quantidade N de lados. Tá? Número de lados, pessoal, mesmo número de vértices. Tá? Se uma figura tem 5 lados, ela tem 5 vértices. Se ela tem 6 lados, tem 6 vértices. Então, quando eu falo N, esse N você pode, quando eu falo lá de polígono, ele pode representar tanto em relação a número de lados, como em relação a número de vértices. Tá? Então, vamos chamar de N número de lados. Olha só. Perceba bem, quantas diagonais partem de um só vértice? Tá? A gente fala, usar um vértice desse aqui, ó, nesse polígono, ele vai sair duas diagonais. Duas diagonais. Certo? Se fosse uma figura de 6 lados, de cada um sairiam 3 diagonais. Se fosse uma figura de 10 lados, de cada vértice sairiam 7 diagonais. Professor, como é que o senhor... Olha, pessoal, é muito simples. Ele forma diagonais com os vértices, não é isso? Bom, então você vai pegar o número de diagonais e subtrair 3. Por que você vai subtrair 3? Porque ele não forma diagonal com ele mesmo. Né? Ele não forma diagonal com os vizinhos dele. Ó. Então, para você saber quantas diagonais saem de um polígono, basta você pegar a quantidade de lados e tirar 3. Certo? Entenderam que esses 3 é ele mesmo e os vizinhos dele. Ele não forma diagonal com ele mesmo. Ele não forma diagonal com os vértices vizinhos. Tá? Por isso que você tira 3. Tá? Então, quantas diagonais saem de cada vértice? Ora, vai ser uma quantidade n menos 3. Vai sair de cada vértice uma quantidade de lados do vértice menos 3. Tá? Eu expliquei já porque o menos 3. Ah, pessoal, então fica muito fácil. Eu quero saber o total de diagonais, tá? Eu chamei de n aqui o lado, né? Só para a gente ficar, entender aqui as nossas letras que a gente está falando, e vou chamar aqui de diagonais. Aí o aluno bom de matemática, ele pensa logo assim, ah, professor, então ficou fácil para eu saber quantas diagonais um polígono tem. Se de cada diagonal, de cada vértice, sai n menos 3, basta eu pegar o número de vértices e multiplicar por esse n menos 3. Não é verdade? Ora, se de cada um desses vértices sai n menos 3 diagonais, eu quero saber o número de diagonais do polígono, basta eu saber pegar esses dois valores, multiplicar o número de diagonais, número de vértices, pelo número de diagonais que sai de cada um. Beleza, professor. Quer dizer que então fica assim. O número de diagonais fica n multiplicado por n menos 3. É isso aqui? Agora só tem um detalhe. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, qual o problema de eu fazer essa multiplicação aqui? Tem um probleminha. Porque, veja bem, quando eu faço isso, eu conto essa diagonal que vai do ponto A para o ponto D. Eu estou contando com ele. Né? E depois estou contando também o que vai do ponto D para o ponto A. Ou seja, a mesma diagonal eu vou estar contando 2 vezes. Eu vou estar contando 2 vezes se eu fizer isso. Tá? Ora, então como é que eu faço, pessoal? Ora, se eu estou contando 2 vezes, eu estou fazendo o dobro do que deveria ser. Né? Se é o dobro do que deveria ser, para fazer o que é, eu faço o quê? Divido por 2. Olha como fica a fórmula. A fórmula fica assim, ó. D é igual a n multiplicado por n menos 3 dividido por 2. Então, pessoal, a gente vai usar essa fórmula aqui nos exercícios, não perco as aulas dos exercícios, para eu saber o número de diagonais, basta eu pegar essa fórmula aqui e pegar o seu lado e substituir aqui. Ah, se eu tenho uma figura de 10 lados, eu venho na fórmula, substituo na fórmula o n por 10, eu vou conseguir saber quantas diagonais aquele meu polígono tem. Tá? Quantas diagonais o polígono tem. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, né, a gente começou o estudo do polígono. Nós vimos aqui o conceito do polígono, os seus elementos, né, quais são os elementos que compõem o polígono, diagonais, lados. Vimos aqui uma formulazinha para o número de diagonais, a nomenclatura, e aí depois, nas próximas aulas, vamos fazer exercício, ok? Valeu, turma, já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.